No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os principais erros que eu cometi investindo 3 anos na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Erros que me custaram tempo, dinheiro e que muita gente cometeu ou comete sem nem perceber. Talvez você esteja cometendo os mesmos vacilos nesse momento achando que está fazendo tudo certo. Então fica comigo aqui até o final porque esse vídeo pode te livrar de muita dor de cabeça e também prejuízos. Aproveita para curtir esse vídeo, seguir a página que eu trago mais informações de investimento aqui no canal para você. A primeira coisa e muito importante, tenha certeza e clareza que a estratégia que você vai seguir nos teus investimentos está de acordo com o seu perfil. E se você está investindo sem ter estratégia nenhuma, o problema é ainda maior. Em 2022 eu fiz um curso de um renomado economista e investidor da Bolsa de Valores que é certificado. Concluí todo o curso dele antes de começar a investir na renda variável e durante o término do curso e colocando em prática fui percebendo que não era a melhor estratégia de acordo com os meus objetivos e também com o meu perfil. E isso foi péssimo porque você continuar investindo por conta de um curso e da confiança e credibilidade que esse economista investidor traz pra gente acaba te desmotivando com o tempo porque você não se sente confortável com a estratégia a ser seguida. E isso aconteceu exatamente comigo. Eu fui me desmotivando aos poucos que chegou num determinado momento que eu tive que mudar de estratégia, fiz um outro curso com uma estratégia um pouco mais aderente com o meu perfil e com as minhas vontades e acabei virando o jogo para voltar à ativa total com os meus investimentos. Então, se você tem uma estratégia atualmente e não está confortável com ela, busque ajuda, busque novos aprendizados para você se manter motivado e confiante nos seus investimentos, porque quem investe a longo prazo vai viver praticamente a vida toda lidando com os seus investimentos e ficar desanimado no meio do caminho vai acabar te atrapalhando. Para tirar alguma coisa boa de tudo isso, eu acabei aprendendo ainda mais sobre investimentos e estratégias com perfis e olhares diferentes de pessoas grandes no mercado e aqui também no YouTube e que me fizeram ter confiança suficiente para abrir um canal aqui no YouTube, inclusive vender aqui um e-book para trazer mais ensinamentos aqui para você. O lado negativo foi que eu tive que migrar de estratégia que acabou me ocasionando não necessariamente num prejuízo, porque as ações que eu tinha anteriormente algumas estão no negativo e elas estão congeladas no momento até que a renda variável esteja na alta e eu consiga vender esses ativos, mas é um dinheiro ali considerável que está represado até que eu consiga vender todas as ações sem ter prejuízo. E a segunda dica é cuidado para não comprar ativos ruins ou ativos bons que estejam caros no momento. E eu vou mostrar para vocês aqui na prática isso com a minha carteira de investimento. Algumas empresas que eu tenho aqui são empresas boas, não comprei nenhuma empresa ruim ou que esteja problemática no momento, porém eu comprei na alta e por mais que sejam boas empresas eu estou no vermelho no momento. Que é o caso aqui de Unipar, que eu acabei comprando na alta devido a outra estratégia que eu estava seguindo. Ela está aqui com um déficit de 38%, então uma empresa que vai ficar congelada na minha carteira durante um bom período de tempo. Uma outra empresa que é o KEPL3, que também é uma boa empresa, porém como você vê eu cheguei a comprar na alta. Eu estou aqui com um preço médio de R$ 11,32, a ação hoje está com R$ 7,51, uma variação aqui negativa de 33%. Então para você que está começando a investir agora, está começando a analisar empresas, além de avaliar se uma empresa é boa ou não, também avalie o cenário e o mercado do segmento dessa empresa para saber se você está comprando uma ação que está cara, apesar de ser boa, ou se ela está descontada num preço bacana para começar a investir. Terceira dica é evite várias empresas do mesmo segmento. A depender do segmento da empresa que você está investindo no momento, não é tão interessante você ter várias delas na sua carteira de investimento. E eu vou dar um exemplo na prática também na minha carteira atual. Tem alguns segmentos que não tem grande problema de você ter um pouco mais de ações nelas, que é o caso das empresas Best, porém tem alguns segmentos que são mais cíclicos que não é tão interessante você acabar tendo várias empresas do mesmo segmento e acabar concorrendo entre si, que é o caso na minha carteira aqui de empresas no segmento de mineração. Se você observar bem aqui, eu tenho Semin, que é uma mineradora,
Aqui também tenho Vale 3, que também é uma mineradora, e também tenho Gerdau na minha carteira, que também é uma mineradora. São 3 empresas de um segmento cíclico que não é tão interessante ter todas elas na carteira. Eu tenho aqui Semin, que está no positivo em 6,91, e Vale e Gerdau estou aqui no negativo, Vale com 12% e Gerdau com 23%. Essas empresas de segmento cíclico, quando a commodity dela está desvalorizada, essas ações também tendem a se desvalorizarem consideravelmente, e dependendo do grau de maturidade da empresa, essa empresa pode ter alguns problemas por conta disso. E por conta de toda essa concorrência do mesmo segmento na sua carteira, você pode ver ela se desvalorizar periodicamente, porque uma vez que a commodity esteja desvalorizada no momento, todas essas ações vão despencar na sua carteira e deixar ela no negativo. Outra coisa muito importante que eu acabei não cometendo, mas eu vejo muita gente cometendo aqui em canais no YouTube, que é não saber diversificar os seus tipos de ativos. E eu vou mostrar para vocês mais uma vez na prática, e espero que você não esteja cometendo esse erro, e se está, também é fácil de evitá-lo. Eu vejo aqui muitos canais de investidores aqui no YouTube compartilhando a sua carteira de investimentos, onde grande parte dos seus ativos está somente em um tipo de investimento. Ou seja, se você reparar minha carteira aqui, ela está segmentada em 3 tipos de ativos: renda fixa, investimento internacional, que é um ETF aqui do IVVB11, e as ações aqui no Brasil. Ainda vou diversificar mais colocando criptomoedas e também investimento diretamente lá em dólar. O IVVB11, para quem não sabe, é um ETF que investe em ações lá nos Estados Unidos, mas está aqui na Bolsa Brasileira sendo comprada em real. Quero mudar isso e colocar diretamente lá em dólar. E o que eu vejo muita gente aqui no YouTube fazer é deixar concentrado e centralizado em um tipo de ativo, e muitas das vezes é sempre em fundos imobiliários. Se você reparar aqui, eu não tenho fundos imobiliários no momento na minha carteira, mas eu vejo muitos canais aqui no YouTube com uma concentração muito grande de fundos imobiliários na carteira, chegando a 60%, 70%, 80%, algumas delas chegando a quase 100% de fundos imobiliários na carteira, e a grande maioria dessas pessoas, se você reparar, está quase sempre com a carteira no negativo, porque os fundos imobiliários, principalmente nesse momento, está passando por dificuldade por conta da alta taxa de juros aqui no Brasil. O pessoal migra tudo para renda fixa e deixa os fundos imobiliários de lado, e você vê a desvalorização da sua carteira, por mais que seja por pouco tempo. Só que isso também gera um outro tipo de problema, que você perde grandes oportunidades em ações e investimentos internacionais em criptomoedas, podendo ter uma lucratividade bem maior do que em fundos imobiliários. Para você que é interessado e estudioso em investimentos e chegou até o final desse vídeo, parabéns, sugiro você salvar esse vídeo e assistir com frequência para passar longe desses erros comentados aqui nesse vídeo. E se você quer ter a sua carteira avaliada por mim aqui no canal, eu vou deixar o link de um formulário para você preencher aqui, e vou trazer aqui nos próximos vídeos a análise feita das carteiras de investimentos aqui dos inscritos.